Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de terça-feira, hoje 28 de fevereiro, último dia do mês que está indo embora. Lembrando que o mês de fevereiro é um mês curto, só tem 28 dias e, portanto, nós temos que agradecer a Deus porque estamos virando mais uma página do nosso calendário. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma reflexão. Quero, nesse momento, lembrar a todos que desejarem ajudar a manter o programa Opção para a Vida no ar, duas coisas eu peço a você. É simples. Primeiro, você deve orar, interceder para que o nosso programa permaneça no ar. E a segunda coisa, se você sentir-se sensibilizado e quiser nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazê-lo através de uma generosa oferta. Você poderá depositar na agência Banco do Brasil, que aparece abaixo do seu televisor aí, né, do seu vídeo, agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Fazendo uma oferta, você estará ajudando e garantindo a nossa permanência no ar. E eu conto com as vossas orações e também com a sua generosa oferta. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 25, depois iremos ler também o versículo 1 do capítulo 5, da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, e até o versículo 3, capítulo 4 de Romanos, versículo 25, depois capítulo 5, versículo 1 de Romanos, até o versículo 3. Ele foi morto, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Versículo 4 até o versículo 5. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Rogo as vossas orações por minha pessoa, para que Deus possa iluminar minha mente, e assim eu venha fazer com fidelidade a exposição da palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus, eterno, santo, excelso e maravilhoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que assim cometei, Deus. Deus eterno, te agradeço por estar aqui, agradeço por todos, Deus, os que vieram, os que não vieram, pelos irmãos que estão na torre nesse momento, iniciando o culto. Deus, te agradeço. Te peço, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, ilumina minha mente, me faz ter uma compreensão correta da Tua palavra, para que assim, Deus, com fidelidade, eu possa fazer exposição da mesma. Deus eterno, abre a mente de cada um que aqui está, para que assim possamos entender. E cada vez mais, Deus, nós venhamos estar inteirados acerca dos Teus decretos, das Tuas leis, dos Teus mandamentos. E assim, Deus, crescendo na graça e no conhecimento, prosseguindo, Deus, para o alvo para o qual o Senhor conquistou para nós. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus por tudo o que Ele tem realizado por nós. Irmãos,
Texto sagrado que Deus, Ele colocou no meu coração, para que nesta noite viesse fazer exposição. É um texto que é bem conhecido da igreja, é um texto que vai falar um pouco, ou nos trazer uma claridade acerca da doutrina da justificação. A Bíblia Sagrada, ela é bem categórica, ela é bem clara em nos ensinar que Cristo Jesus, Ele entregou-se por amor da humanidade, para nos conceder o privilégio de hoje estarmos aqui. A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele, ao converter-se ao cristianismo, após Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, do seu Filho amado, ter um encontro com Ele, Deus iluminou a mente de Paulo de uma tal forma que Paulo escreveu 13 epístolas, ou recebeu a revelação de 13 epístolas. E o apóstolo São Paulo, dentre essas 13 epístolas que ele escreveu ou recebeu a revelação da epístola aos Romanos. O livro de Romanos, acredito que os irmãos que aqui estão, aqueles que irão acompanhar o sermão pelo YouTube, já leram, já estudaram, e sabe que a epístola aos Romanos é um tratado teológico. O apóstolo São Paulo vai trazer uma claridade muito boa, para que todos quantos tiverem ou tiveram, têm e terão acesso a essa epístola, eles vão ficar inteirados acerca da salvação, do sacrifício vicário da pessoa bendita de Cristo. O apóstolo São Paulo, ele começa essa epístola mostrando ou descrevendo, na verdade o Espírito Santo, ele falando pela boca de Paulo, e Paulo ali, ele registrando. O apóstolo São Paulo, ele vai trazer no capítulo 1, ou trazer registrado no capítulo 1, a situação que os gentios eles se encontram, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que estão afastadas de Deus, as pessoas que não faziam parte de Israel, estavam afastadas de Deus. Consequentemente, o capítulo 2, Paulo, ele vai mostrar a situação também dos judeus. E para deixar os judeus ali um tanto confusos, porque eles não queriam aceitar isso desde que quando Cristo começou a pregar e começou a dizer que judeus e gentios estavam tudo num barco só, eles não queriam aceitar isso em hipótese alguma, de forma alguma, porque pensavam os judeus: nós somos descendentes de Abraão, nós fomos circuncidados ao 8º dia, nós seguimos e praticamos, recebemos a lei, tivemos o privilégio de recebermos a lei, praticamos toda a lei cerimonial. E eles pensavam que, pelo fato de serem descendentes de Abraão, a salvação já era algo certo. E na verdade a gente sabe que, por conta dessa ideia e outros pensamentos errados, ou ensinamentos errados, que os judeus acabaram se afastando de Deus, e portanto Deus, em muitas e muitas
ocasiões Deus os castigou. O apóstolo São Paulo, ele vai mostrar a situação dos judeus, dos gentios, e dizer que todos, e afirmar que todos estão no mesmo barco. E Paulo, ele no capítulo 4, da epístola que ele escreve aos Romanos, ele mostra que o pai Abraão, ele foi justificado pela fé. Ele creu em Deus e, portanto, Deus o justificou. Portanto, irmãos, o capítulo ou versículo 25 da epístola de Paulo aos Romanos, versículo 25 do capítulo 4, ele diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Paulo aqui estava se referindo à pessoa bendita de Cristo, que Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. A Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que quando Cristo Jesus, ele estava sendo crucificado, Deus Pai, ele imputou em Cristo Jesus todos os pecados da humanidade. A Bíblia, ela também vai nos ensinar que quando Cristo ele ressuscita para a nossa justificação. Como o escritor Paulo, ele vai dizer, ou escrever, só que desta feita, na epístola que ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer que Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem, e portanto a garantia de que um dia, como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Apesar que o movimento heterodoxo, um movimento sectário chamado Adventista do Sétimo Dia, que tem várias igrejas aqui em Campina Grande, afirma que Cristo realmente é a primícia dos que dormem, todavia eles acreditam, porque abre aspas, profetisa dele chamada Ellen Golding White, diz que Moisés, ou que Miguel, que eles acreditam que é um título de Cristo, ele ressuscitou o Moisés. E na verdade isso é um engodo, isso cai numa contradição teológica muito grande, e portanto um erro, é para ser rejeitado. Irmãos, e esse texto aqui em especial, o versículo 25, vai mostrar a dupla imputação de Cristo, ou a doutrina da dupla imputação. Quando Cristo Jesus ele estava sendo crucificado no Calvário, Deus Pai, ele pegou os pecados de toda a humanidade e lançou sobre Cristo. E naquele momento, como o próprio Paulo escreveu aos Coríntios, e desta feita na segunda epístola, capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer, o apóstolo São Paulo, que aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não que Cristo, não que Deus, ou que Cristo ao ser gerado no ventre de Maria, ele foi gerado como as testemunhas de Jeová, como os adventistas do sétimo dia diz que Cristo ele tinha a mesma natureza que nós temos, ou seja, uma natureza pecaminosa. Isso é mais um erro. Ele não tinha, Cristo tinha a natureza perfeita, natureza essa que
Adão tinha ela antes da queda. E junto com essa natureza, Cristo também tinha a natureza divina, ou seja, ele era unicamente homem e unicamente Deus. Isso é conhecido na teologia, acredito que os irmãos sabem, como união hipostática de Cristo. E portanto, Cristo, ele quando nasceu, ele nasceu numa natureza perfeita, até porque se ele nascesse na natureza que nós temos, o sacrifício não seria perfeito. E tanto Pedro, que andou com Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, como também o escritor aos Hebreus vai dizer que nenhum pecado, nenhuma mácula, nenhuma mancha ele tinha. Até porque se ele tivesse, ele não podia pagar o preço que ele pagou por nós. Irmãos, e no momento que Cristo, ou que Deus, ele lança todos os pecados da humanidade sobre Cristo, e Cristo, ele chega ao momento dele entregar o Espírito ao Pai. Ele diz que estava consumado. Estava terminada a obra que Cristo ele veio realizar. O texto sagrado vai dizer que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Se Cristo tivesse morrido, Deus tivesse imputado os pecados da humanidade na pessoa bendita de Jesus. E Jesus, como alguns seres humanos, que Jesus não era unicamente homem, era homem e Deus, ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos em apuros. Por que estaríamos em apuros? Porque não tínhamos a garantia, como Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 15, de que Cristo é a garantia de que um dia nós ressuscitaremos. E portanto, irmãos, quando Cristo, ele ressuscita, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Ele, ao ressuscitar, ele aplica a santidade dele, de não ter cometido nenhum pecado, de ter cumprido a lei na íntegra, ele aplica em todos os seres humanos. A gente bem sabe que, como a gente vai ver, a partir do versículo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém poderia perguntar, calma aí, ele aplicou, e como todos não são salvos, a Bíblia vai dizer que tendo sido justificados pela fé, aí temos paz com Deus. É como a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. Como algumas pessoas erroneamente chegam a pensar que a salvação ela se dá por meio de obras. Não. Ela não se dá por meio de obras, porque se fosse por obras, nenhum de nós conseguiríamos nos salvar. Alguém um dia me perguntou também, na verdade perguntou para mim, Romualdo, vem cá, estava evangelizando com uma pessoa, e perguntou, vem cá, se eu orar por alguém, e aquela pessoa não for curada, se ela estiver enferma, faltou fé em mim ou nela? Eu falei, rapaz, eu sei basicamente onde é que você quer chegar. Na verdade, toda oração, nós temos que orar com fé em Deus para que Deus cure.
todavia, eu não posso determinar, Deus cura A, Deus cura B, Deus faça isso, Deus faça aquilo outro, porque então Deus ele não seria Deus. Eu estava fazendo Deus de um capacho, de um Deus pequeno, de um Deus onde é submisso à minha ou à vontade de qualquer um ser humano. E não é bem assim. As nossas orações temos que orarmos com fé. Agora só são realizadas ou atendidas se Deus assim quiser. O apóstolo São Paulo, como os irmãos bem sabem, ele tinha um espinho na carne, e que não faça igual alguns teólogos que ficam, era uma malária, não, era a vista dele, não sei, a Bíblia não diz o que era, eu sei que era um espinho na carne, e Paulo orou 3 vezes, e Deus falou que não ia tirar, porque a graça de Deus bastava em Paulo. E portanto, irmãos, não é bem assim. E dentro dessa pergunta, o irmão perguntou, Romualdo, vem cá. E a salvação é pela fé? Eu falei, não. A salvação é pela graça. E ele falou, e por que quando Jesus curava alguém nos evangelhos, Jesus falava para as pessoas, como exemplo, o filho de Timeu, aquele cego, falava assim, não, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Eu disse que a ideia ali é o seguinte, é porque aquelas pessoas, na grande maioria eram judeus, e os judeus esperavam um Messias, e eles tinham fé, eles acreditaram, eles reconheceram Jesus como Messias, e portanto a ideia ali, ela não engloba, ela não se resume somente à cura física, mas à salvação que é eterna e que Cristo estava gratuitamente ali dando. Irmãos, e quando a Bíblia diz que Ele morreu, Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que nós recebemos Cristo pela fé. Quando um dia alguém chegou para nós e pregou a palavra, e nós ao ouvirmos a palavra, ali o Espírito Santo iluminou a nossa mente, para que entendêssemos o que estava sendo pregado, e o Espírito Santo, ele, mediante a palavra, ele gera fé, arrependimento, e assim a pessoa, o ser humano recebe a Cristo, e o texto vai dizer, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ao contrário do que muitas e muitas pessoas descrentes pensam, e um dia também, a pessoa que vos fala pensava também igual, nós não somos bons, nós não somos pessoas agradáveis ou praticamos coisas boas por nós mesmos, obras louváveis, de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que nós éramos inimigos de Deus, por conta do pecado, por conta da herança pecaminosa que herdamos do nosso primeiro pai Adão. E essa herança pecaminosa, irmãos, ela atingiu toda a raça humana. Exemplo disso, a pessoa bendita de Deus, ele no capítulo 6 do livro de Gênesis, ele vai dizer que toda a inclinação do coração do homem é mal. Toda a inclinação do coração do homem é mal desde o seu nascimento. Na verdade, toda a Escritura, tanto veterotestamentária
ou seja, do Antigo Testamento, como também neotestamentária, o Novo Testamento, vai nos ensinar que o homem está completamente afastado de Deus, ou ele nasce completamente afastado de Deus. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 51, que em pecado fomos formados, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Eu já escutei pessoas dizerem que Davi estava ali dizendo que o ato sexual é pecado, e não é. O ato sexual, ele dentro do casamento, ele é sacro, ele é santo, ele foi criado por Deus para que o casal desfrute. Fora do casamento, seja lá como for, é maldição. O que Davi, ele quis, ou o que ele disse, o que ele disse ali, foi que o homem, desde o momento que está sendo formado no ventre da mãe, ele já é formado em pecado. O próprio Davi, lá no Salmo 58, versículo 3, ele vai falar que desde o seu nascimento, desde da sua formação ali, o homem é mau. O apóstolo São Paulo, ele vai ratificar também, ou corroborar, confirmar com o que o Antigo Testamento diz, e em várias ocasiões, inclusive nessa epístola. Exemplo disso, quando Paulo chega no capítulo 3 de Romanos, aí Paulo ele vai falar que, como diz aqui, capítulo 3, versículo do 9 em diante, Paulo diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam em seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Irmãos, Paulo também vai nos ensinar, nessa mesma epístola aqui, que todos pecaram em Adão, e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, a palavra destituídos, no idioma que foi escrito o Novo Testamento, o grego, ela traz o sentido de carecem dos atributos comunicáveis de Deus. Amanhã você vai ter a oportunidade de ouvir a continuidade, lembrando que o nosso programa só tem a duração de 30 minutinhos. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, os nossos amigos internautas, telespectadores da TV Márcia, TV a cabo, canal 20. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, da Grande João Pessoa, cidades adjacentes do nosso estado da Paraíba, Campina Grande, e em outros estados também que estão nos acompanhando através do YouTube. Deus os abençoe grandissimamente. Esperamos continuar contando com a sua teleaudiência. Você que é internauta, continue ligado conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.